Nós, representantes de Rio do Sul, pedimos ao coordenador do evento que pudéssemos colocar um assunto novo em pauta. De imediato, foi colocado em votação e pudemos, então, falar sobre um assunto que diz respeito a muitas pessoas do país inteiro, que é a questão do trabalho. Nós falamos de família. E quando nós estávamos lá falando a respeito da redução da idade para o trabalho, de jovens entrando no mercado de trabalho, muitas pessoas não gostaram da ideia. Professores, inclusive, que estavam lá, meio que franziram a testa e não gostaram da ideia. Mas quando começamos a explanar de que ideia é essa que a gente estava falando, começou a inscrição para se falar, se tocar no assunto, e logo o assunto tomou conta de toda a pauta daquele dia e do dia seguinte. Colocamos o seguinte: projeto Quero Trabalhar. Nós, vários de nós, como a gente colocou lá, tínhamos um período, uma carteira de trabalho verde, onde eu, meu pai, meus tios, meus irmãos, nós, alguns vereadores, tínhamos uma carteira verde, onde nós éramos registrados como funcionários da empresa. Eu sempre disse e me orgulho de ter começado a trabalhar muito cedo. E muitos dos que lá estavam disseram que também começaram a trabalhar cedo. A ideia nossa foi a seguinte: que o jovem com 14 anos possa ser estagiário. Todos os jovens poderão ser contratados como estagiários da empresa, comércio, escola, enfim. Esses jovens deverão ser acompanhados na questão escolar. Se ele está bem na escola, ao completar 15 anos, e está bem também no emprego, ao completar 15 anos, ele possa ser funcionário da empresa, em carteira registrada. E se ele, mesmo assim, não passar pela questão do crivo escolar, por uma razão ou outra, mas aos 16 anos, ele possa ser contratado em qualquer empresa. Porque, como já está comprovado, emprego não mata. O que mata é a escravidão, que não é o caso de muitas empresas no país todo. A mesma professora que não gostou da ideia, aí questionou. E tinha um vereador que disse a ela que ele era resultado desse trabalho de quando criança, quando adolescente, trabalhava. E perguntou a ela se ela não tinha trabalhado quando adolescente. E ela falou que sim. Enfim, a nossa fala ficou forte, porque ela é uma pessoa responsável, uma pessoa que é professora, cresceu na vida trabalhando. E fomos aplaudidos mais uma vez. Todos nós que lá estávamos defendendo essa causa. Por fim, vários vereadores pediram, então, que fizéssemos um manifesto nacional, e assim foi feito. E a nossa intenção é que todos os vereadores do Brasil recebam esse manifesto, e vai ser assim, né, vereador Maroca? Todos irão receber, e cada um da sua maneira vai levar isso para a sociedade. Por que não se faz uma assembleia para discutir esse assunto? Tem jovem que quer trabalhar, jovem que precisa trabalhar, família que vai ficar tranquila sabendo que o seu filho está produzindo. De manhã ele estuda, à tarde ele trabalha, ou ele trabalha o dia todo e estuda à noite. Como muitos de nós fizemos isso. Vários de nós passou por esse momento. E nenhum de nós morreu. Falamos com alguns deputados, e esses deputados concordam com a ideia. Obrigado. Concordam com a nossa ideia. E vão colocar, tem um inclusive que vai ser deputado federal. Diz que vai colocar como bandeira dele essa redução para o mercado de trabalho, de idade para o mercado de trabalho. Enfim, fomos por todos lá, todos os vereadores nos aplaudiram, pediram a parte, colocaram as situações, disseram que concordam com o que nós levamos e que não concordam com a lei atual, que não permite o jovem trabalhar, e aliás é uma lei confusa. Ora, ela diz que pode trabalhar aos 14, mas ela tem que estar cursando, tem que estar participando de um curso. Ora, diz que só aos 16. E tem um vereador lá, que ele é delegado e também vereador, enfim. Ele disse que já estava há tempo pensando em fazer isso, mas não encontrava um meio de começar. Então,
nós fizemos esse manifesto, nós vamos assinar e o Brasil todinho vai começar a pensar sobre isso. Pelo menos, os que são contra a ideia, pelo menos parem para pensar, parem para refletir. Vê se a família não vai ganhar com isso, sabendo onde está o filho, como ele está trabalhando, como ele está vivendo. Me permita me abaixar para pegar um documento que caiu. Dizer também, senhor presidente, que conversamos lá em Brasília com o senador Raimundo Colombo, a senadora Ideli Salvati, deputado João Matos, do PMDB, João Pisolati, do PP, Décio Lima, do PT, José Carlos Vieira, Democratas, Paulinho Bornhausen, Democratas, Nelson Guetem, que não estava naquele momento, e nós não pudemos conversar com ele. Mas todos os outros nós conversamos. Todos os outros nós conversamos. E qual foi o assunto que mais aterrorizou naquele momento que a gente entendia, com olhares, enfim, foi exatamente aquela foto que está estampada no jornal A Cidade, que mostra a realidade das nossas passarelas da BR-470. Vereador Mário e vereador Maroca, Vossas Excelências sentiram, quando os parlamentares olharam aquelas fotos, o olhar sério para o perigo que é a ponte, para o perigo que é a falta de passarela na BR-470. Todos esses parlamentares, de imediato, ligaram para o DENIT de Santa Catarina. Todos. Todos. O deputado Décio Lima, inclusive, pediu uma audiência urgente em Santa Catarina com o DENIT, pediu que nós, vereadores, participássemos dessa audiência, lá em Florianópolis, com o senhor João José, para que seja feito isso de forma urgente e urgentíssima, para que seja feito o alargamento dessa passarela, em vez de 30 centímetros, como é hoje em algumas, passar para 1,20 m, que é o correto. E isso todos os parlamentares ficaram preocupados quando viram as fotos que nós fizemos, a nossa assessoria fez, a assessoria de nossos vereadores aqui da casa fizeram, o auxílio desta casa, e levamos. Como também a duplicação, não, mas como também a abertura das marginais da BR-470. A senadora Ideli Salvati me surpreendeu, dizendo que queria uma resposta urgente também do DENIT com relação a esse assunto, já que nós vamos ter um grande movimento de carro aqui saindo do elevado. Vereador Roberto, Vossa Excelência pediu uma parte? Sim, vereador. A respeito da questão do trabalho do menor de idade, eu tenho uma visão bem clara disso, né? Eu também iniciei meus trabalhos muito cedo e não é por isso que eu tive algum problema na minha questão familiar, ou questão social, ou de caráter. Eu acho que o trabalho dignifica. E não é só dando uma carteira de identidade, dando atendimento médico, mas sim possibilitando a pessoa a ser útil, a trabalhar. Isto é cidadania. Então, eu vejo, assim, com muito bons olhos, essa manifestação dos senhores que estavam no Congresso, principalmente o vereador Dionísio, levantando essa questão. Eu acho que os congressos servem exatamente para isso, e evidentemente que isso tem que se criar um corpo, né? Porque se, com 16 anos, você já está apto a poder votar, é uma opção que você tem. Se já existe, conforme você falou também, né, a gente já discutiu sobre isso, projetos tramitando, autorizando a menores de idade, com 16 anos, a dirigirem veículos, né? Se eles já são capazes para isso, por que não para trabalhar? Até porque querem. Né? Até porque querem. Você falou no vereador delegado, que se manifestou, eu tenho o mesmo pensamento de vocês, e eu digo porque o Mário Miguel sabe quantos são os jovens que querem trabalhar como estagiários em órgãos públicos, e têm 14, 15 anos e não podem trabalhar. Quando é o momento, sim, deles já começar a ficar preparado para os 16, 17 anos, já começar a ter responsabilidade. Né? Eu fui delegado de polícia com 23 anos de idade. Era o mais novo da época no estado de Santa Catarina. E nem por isso eu tive problemas, muito pelo contrário. Eu acho que a responsabilidade veio antecipar toda uma questão profissional que poderia acontecer depois. Então, vereador Dionísio, eu sei que a viagem para lá foi mais direcionada à questão da BR-470, você já tem colocado aí os resultados,
Eu tenho certeza que os vereadores que lá foram vão sim conseguir trazer alguma coisa de bom, porque é só pedindo, é só implorando, né? Que eu sempre digo que quem não chora não mama, e quem chora mais mama primeiro. Essa é uma das formas de ir lá, pedir, solicitar e aproveitando o Congresso, levantar uma questão tão importante quanto essa, que é o trabalho já opcional, né? Não é obrigatório, é opcional a partir dos 16 anos. É isso, vereador Roberto. E um outro detalhe importante, que hoje de manhã me disseram, o Alexandre Garcia, da Globo, tocou nesse assunto hoje de manhã, na rádio, sobre a questão do menor trabalhando. E ele concorda com isso também. Ele acha, primeiro, o que Vossa Excelência fala, pode trabalhar, pode votar aos 16 anos, que, aliás, o jovem sabe o que quer, ele vota com consciência, então deve continuar votando aos 16 sim. Se está tramitando no Congresso a possibilidade desse mesmo jovem dirigir, por que não trabalhar? Por que não entrar no mercado de trabalho? Esse assunto, seguramente, o vereador Maroca, o vereador Mário estavam lá, quando o presidente da UNV disse que a partir desse momento, que Rio do Sul lançou essa ideia, será pauta de todos os novos congressos que eles fizerem no Brasil, seja em qualquer lugar que for, esse assunto será pauta. Então, nós temos que ficar antenados, puxar esse assunto para discussão, acho que temos que discutir isso sim, e como é um ano eleitoral o ano que vem, muitos vão estar interessados, muitos deputados vão estar interessados, muitos senadores, enfim, interessados nessa questão, e penso que nós vamos lograr êxito nesse assunto. Vereador Maroca, Vossa Excelência deseja falar? Eu só gostaria de dizer para a comunidade que quando o vereador Dionísio colocou essa ideia para nós levarmos a Brasília e colocarmos, sim, para que os vereadores analisassem, dessem seus posicionamentos, de maneira nenhuma o que o Dionísio quer, o que nós queremos, que o Brasil quer, é que essa criança venha complementar o salário da sua família. Não é isso. Nós queremos sim que a criança venha trabalhar com 14 anos, mas que esteja um período em sala de aula. A partir do momento que ela está trabalhando e sair da aula, ela não vai ter mais o direito do trabalho. Certo. Ela tem que estar na sala de aula, ou meio período, ou período integral, mas ela tem que estar estudando para poder fazer esse trabalho, ser profissional com os 14 anos. Então, não é que nós queremos para que essa criança venha, assim, dar uma complementação de salário na sua família. Não, é para ela ter o direito de trabalhar, até porque, vereador, até lá eu brinquei isso. Para mim, essa lei não servia. Por quê? Para o Dionísio servia, para o Mário Miguel servia, eles começaram a trabalhar com 12 anos. Eu comecei a trabalhar com 21 e muito pouco ainda. Mas assim... Senhor presidente, como eu não vou usar a tribuna, eu poderia ceder alguns minutos para o vereador Dionísio. Muito obrigado, vereadora Márcia. Vereador Maroca, e no projeto, nesse anteprojeto que estamos criando a nível nacional, diz o seguinte, 14 anos, estágio. Todos os jovens poderão ser contratados como estagiários. Os mesmos deverão ser acompanhados por uma equipe de profissionais nas questões relativas aos assuntos escola. 15 anos, poderá ser contratado, registrado em carteira profissional, se passar pela fase escola-trabalho. 16 anos, todos os jovens poderão trabalhar em qualquer emprego sem que o coloque em situação de insalubridade. Enfim, é isso. Porque o governo já dá aquela bolsa de R$100, não sei, para o jovem. Se ele duplicar esse valor, ou triplicar esse valor e colocar o menor trabalhando meio período, já está ajudando, inclusive na questão da aposentadoria deste mesmo no futuro. Obrigado, senhores vereadores, pela compreensão, vereador Diógenes, vereadora Márcia, vereador Roberto, vereador Amorim, que fizeram uma parte, e a gente vai continuar nessa luta. Muito obrigado e boa tarde. A mesa